E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de engenharia de software. Antes de entrar basicamente no conceito da aula, eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência aqui dentro da Uninove, um pouco da minha experiência profissional. Eu atuo com desenvolvimento de software há mais de 15 anos e aqui dentro da universidade eu já estou atuando há mais de 6 anos, trabalhando justamente com essa disciplina que, ao meu ver, é muito agradável, muito interessante e importantíssima, não só para o momento, mas para o futuro aí da tecnologia em geral. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos relacionados à engenharia de software, mas depois eu vou me aprofundar especificamente num assunto que aumenta a produtividade da organização se nós aplicarmos a engenharia de software como se espera, como se imagina. Essa aqui é a nossa agenda, eu vou tratar questões relacionadas, vou falar um pouquinho do objetivo da disciplina, mostrar os desafios que nós temos quando nós estamos falando de desenvolvimento de software. E aí a gente entra num ponto que é bem interessante, que é o ponto de reuso de software. Depois nós fechamos com um assunto, com uma visão geral do que foi discutido, e eu passo para vocês ainda um referencial teórico para vocês poderem depois fazer uma pesquisa, fazer uma avaliação de tudo que a gente discutiu aqui. Opa, vamos lá. Por que nós estamos aqui? Porque nós precisamos entender quais são os desafios vinculados ao desenvolvimento de software e como essa disciplina chamada engenharia de software nos ajuda a diminuir tais desafios. A engenharia de software é uma área relativamente nova que vem tratar de um problema que nós temos muito sério quando se trata do desenvolvimento do software. Vamos passar o próximo slide e a gente vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Eu digo que engenharia de software é um desafio porque nossa área é nova. Ops, vamos voltar. 1, 2, 3 e volta. Porque a nossa área é nova. Quando eu falo que ela é nova, ela surgiu na década de 70. Ela surgiu por conta dessa questão da complexidade do desenvolvimento. Dijkstra, um dos grandes cientistas de nossa área, mencionou o termo crise de software em um evento da ACM, falando que a complexidade no desenvolvimento de software era muito crítica, uma vez que o hardware cada vez mais estava evoluindo. E uma frase que vocês têm que ter na cabeça é que quanto mais complexo for o desenvolvimento do hardware, muito mais complexo será o desenvolvimento do software. Se nós temos hoje processadores, computadores, netbooks, notebooks, celulares, tablets, equipamentos inúmeros relacionados ao desenvolvimento de software, mais complexo vai ser a nossa vida quando a gente fala em desenvolvê-lo. Para ajudar, o software é intangível. O fato do software ser intangível causa uma dor de cabeça ainda maior. Você não consegue tocar. Será que meu projeto está indo bem? Será que meu projeto está indo mal? Você não consegue visualizar se o software está sendo bem ou mal desenvolvido. Daí a gente diz que desenvolvimento de software é um grande desafio. E esse desafio está atrelado a essas 5 palavras. Essas 5 palavras juntas, elas são muito difíceis de se lidar quando a gente fala de desenvolvimento de software. Elas sozinhas já dão uma série de dores de cabeça. Eu estou falando em custo. Opa! Eu estou falando em custo. Eu estou falando em funcionalidades, pessoas, prazo e qualidade. Eu vou fazer um exemplo aqui no próximo slide, que vai ilustrar essa questão de custo, funcionalidades, pessoas, prazo e qualidade. Eu sempre dou esse exemplo, que é um projeto de 8 funcionalidades. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós temos em um projeto
8 funcionalidades que precisam ser desenvolvidas. E essas 8 funcionalidades que precisam ser desenvolvidas, nós temos 2 analistas que estão aptos para fazer o seu desenvolvimento. Nós sabemos que cada analista consegue desenvolver 2 funcionalidades por mês. E que cada analista recebe por mês algo em torno de R$10.000. A conta rápida é a seguinte: bom, se um analista faz 2 funcionalidades por mês, 2 analistas vão fazer 4 funcionalidades por mês, logo eu vou precisar de 2 meses para fazer as 8 funcionalidades. O meu prazo vai estar vinculado a 2 meses. E o custo desse projeto, se eu tenho 2 analistas por 2 meses, de uma forma bem simples, nós estamos falando em R$40.000. Até aí fica muito simples, conta simples. Lógico que eu estou exemplificando num cenário muito menor do que o real, mas vejam, essa é uma conta básica que faz sentido para todos nós. O problema é quando o nosso cliente olha para esse valor e fala o seguinte: esse valor não atende, esse valor está muito caro. O que eu faço? Como que eu reajo a essa situação em que o cliente diz que o valor está muito caro? Como que eu atuo nessa situação? Ora, se eu, por exemplo, deixo de ter os 2 analistas, não vai fazer diferença, o custo só vai se manter o mesmo. Se eu forço um dos analistas a desenvolver com mais velocidade, talvez ele não consiga atingir a qualidade esperada. Se eu negocio um número de funcionalidades, inclusive as funcionalidades são diminuídas. Então, eu diria que a dificuldade de lidar com essas palavrinhas ao longo de um projeto de software é imensa, é tremenda. E o impacto disso, eu já mostrei para vocês aqui nesse slide, é um estudo que vem acontecendo desde 1994, em um grupo chamado Grupo Standish, onde eles mostram que a maioria dos projetos de software falham. Vejam, eu estou falando em apenas 32% dos projetos terminarem com sucesso. Os demais projetos, de alguma maneira, eles falham. Alguns entram num número crítico de nunca serem usados ou até serem cancelados. Outros ainda conseguem atender a um custo um pouquinho acima do esperado, com menos funcionalidades ou atrasados. Mas veja, nós estamos falando que nesse exemplo aqui, nessa pesquisa de 2009, nós estamos falando de 68% dos projetos falharem. Esse número é muito triste, na verdade, para a nossa área. E aí, a pergunta que se faz é como que a gente pode resolver isso. E a engenharia de software, que é uma disciplina que estuda todos os aspectos vinculados ao desenvolvimento de software, como o Somerville diz, é a solução. É a solução vista por Dijkstra lá em 1970, quando ele mencionou o termo crise de software. Olha, a gente precisa desenvolver software entendendo que ele é uma engenharia. E essa solução de desenvolver software como é uma engenharia é uma coisa meio complicada, porque às vezes a gente nem sabe o que é o software, né? Olha que definição interessante. Dependendo da área da computação que você estiver atuando, você vai ver outro tipo de definição sobre o que é software. Aqui eu ressalto o seguinte, que software é o programa de computador, ok,
Mas mais do que isso, ele é uma documentação também associada a esse programa de computador. E nós vemos inúmeros casos aí no mercado onde o que você vê é o software sendo tratado simplesmente como um programa de computador. Você faz software se você faz o programa, se você não faz o programa, você não faz software. Opa, pera lá. E quando eu falo da especificação desse produto, e quando eu falo da análise desse produto, e quando eu falo do teste desse produto, e o planejamento vinculado a esse projeto, tudo isso é software na visão da engenharia de software. E é essa visão que eu quero que vocês tenham, que software para engenharia de software, se você pensar em desenvolvimento de software profissional, não basta ser o programa de computador. Ele é o programa de computador, até porque não existe software se você não tiver o programa de computador, mas ele também é a documentação associada. Opa. E por conta desse conceito de tratar o desenvolvimento de software como engenharia, uma série de aspectos foram sendo estudados. Aqui eu listo 3 grandes áreas que vocês vão estudar ao longo do curso, ou vocês já estudaram parte delas durante o teu curso, que tem vínculo com a engenharia de software. A primeira que eu menciono é o ciclo de vida do projeto. Nós precisamos entender o que é desenvolver software, quais são os passos básicos para desenvolvimento de software. A segunda mencionada são os modelos de processo de desenvolvimento, as maneiras como nós podemos fazer o desenvolvimento de software de forma a conseguir um melhor sucesso nas entregas que nós temos. E, por fim, as melhores práticas no desenvolvimento de software. E, dentro delas, eu vou mencionar uma específica hoje, que é a de reuso de software. Mas não dá para eu falar em reuso sem entender o que é ciclo de vida do projeto. E aqui existe algo muito básico, mas essencial para você entender que nós estamos falando de desenvolvimento de software profissional. Quando a gente fala em desenvolvimento de software, se nós estamos nos preocupando em fazer um software de forma profissional, não tem como você fugir dessas 5 atividades. Ou seja, você não consegue fazer um software se você não tiver uma boa especificação. Se você não parar, pensar e levantar junto ao seu cliente qual é a real necessidade daquele desenvolvimento. Você não pode tirar tudo da sua cabeça, você não pode pensar que a sua cabeça tem a solução para o problema do teu cliente. Existem figuras aí que vocês podem pesquisar depois na internet falando sobre o que o cliente pensa e o que realmente saiu no final. Se você não tiver uma boa especificação, o seu projeto vai falhar. Não adianta pura e simplesmente você especificar quais são as necessidades. Você tem que parar para pensar e projetar o software, projetar aquele programa de computador. Aqui entra a parte técnica. Eu estou falando de diagramas, eu estou falando de modelos de dados, eu estou falando justamente daquelas disciplinas que vocês já estudaram ou porventura vão estudar, relacionadas a banco de dados, e modelagem. Esse é um conceito essencial se você realmente quer desenvolver software. Lembrem-se que eu estou falando de software, não simplesmente o programa de computador, mas toda a documentação que o abrange. Obviamente, se você quer desenvolver software, você precisa implementar. E a implementação ou codificação é também essencial dentro de um desenvolvimento de software. Você precisa também garantir que aquilo que foi especificado bate com o que foi implementado. E é a validação que vai trazer essa visão para você. Uma vez que o software está validado, você precisa entregar. E a gente chama de ciclo, por que você está chamando de ciclo? A gente chama de ciclo porque... A gente chama de ciclo porque quando você entrega o software,
você volta para essa etapa aqui. É muito comum em projetos de software haver evolução dentro do desenvolvimento. E essa evolução vai gerar uma nova especificação, com uma nova análise, com uma nova implementação, com uma nova validação, com uma nova entrega. Poxa, Gabriel, eu entendi. Você está me dizendo que eu tenho etapas essenciais para construir o software. Isso, é isso mesmo que eu estou te dizendo. E que essas etapas essenciais, elas são importantes para que eu consiga entregar um software dentro do prazo, do custo, com as funcionalidades, qualidade e pessoas levantadas. É isso mesmo que eu estou dizendo. Mas como que eu junto tudo isso? Eu tenho que entender de modelos... Opa, volta... Eu tenho que entender dos modelos de processo de desenvolvimento. Esses são modelos que a bibliografia traz como essenciais para nós estudarmos dentro de um curso de engenharia de software. O primeiro deles, ainda da década de 70, mencionado por Royce, é o modelo cascata. Cascata porque, na verdade, ele vai do início ao fim de uma única vez. Ele especifica, analisa, implementa, valida e entrega. E ele não volta para trás para resolver questões que foram detectadas ao longo do projeto. Esse modelo foi muito criticado, mas em projetos curtos, com uma boa especificação, vocês podem ter certeza que ele pode ajudar muita gente, sim. Comparado com o amadorismo que nós vemos em alguns desenvolvimentos, o modelo cascata pode ser útil. O modelo evolucionário é um modelo que tenta resolver justamente a necessidade de uma grande especificação. E aí você pode trabalhar tanto de forma exploratória, que não é positiva, porque, como o próprio nome diz, quando você explora, você, na verdade, você exercita algo além do necessário e entrega algo muito bagunçado. O modelo exploratório sugere que você faça o desenvolvimento em cima de uma especificação não fechada, e essa especificação não fechada vai sendo explorada, até que no fim você tem o desenvolvimento de software pronto. O problema é que você acaba tendo um código, às vezes, muito bagunçado por conta disso. Ou por prototipação. Essa sim é uma boa técnica para você fazer elicitação dos requisitos, levantamento dos dados do projeto. E na técnica de prototipação, você usa do conceito do modelo evolucionário para justamente levantar informações que vão ser úteis para você dar continuidade no seu processo. Modelo espiral, defendido por Boehm, que foi, na verdade, uma grande crítica vinculada ao modelo cascata. Boehm sugere que você tem que não só fazer o desenvolvimento de software, mas você tem que se preocupar com questões de gestão de projetos. Então, ele introduz, por exemplo, uma das coisas que é importante, sim, dentro do desenvolvimento de um software, que é a análise dos riscos. Ele defende também o uso de prototipação. E, mais do que isso, ele trata a questão que a gente chama de desenvolvimento iterativo. Ora, uma espiral nada mais é do que algo que se repete, e iteração significa repetição. O modelo espiral, então, vem mostrar que você não pode simplesmente fazer uma tarefa e nunca mais voltar para ver o que aconteceu naquela tarefa quando se trata de desenvolvimento de software. Ele sugere que você especifique, depois você analise, depois você implemente, depois você valide, mas sempre vinculado a um planejamento, sempre vinculado a uma análise de riscos. Tudo isso está tratado dentro do modelo espiral. O modelo incremental fala em quebrar o desenvolvimento de software em partes. Essas partes você trabalha fazendo justamente a quebra por incrementos, e esses incrementos têm que ser organizados de tal forma que vocês consigam trabalhar entregáveis a cada final de ciclo. Ele é uma mistura, talvez, do modelo espiral com o modelo cascata, onde você faz um ciclo, entrega, depois você faz um ciclo, um outro ciclo e entrega, e assim por diante.
Aqui eu entro numa outra questão relacionada a melhores práticas para desenvolvimento de software. E dentro das melhores práticas para desenvolvimento de software, eu menciono aqui o controle de mudanças do software. Opa, vamos voltar. O controle de mudanças do software, o desenvolvimento iterativo, o gerenciamento de requisitos, a utilização de arquiteturas baseadas em componentes, a modelagem visual de software e a verificação contínua da qualidade. Bom, o nosso foco não vai ser tratar cada uma dessas partes detalhadamente, mas é importante ressaltar que essas melhores práticas foram mencionadas para a construção de um processo que a gente chama de processo unificado, depois tratado como Rational Unified Process, que é um processo que hoje está vinculado ao desenvolvimento da IBM. O nosso foco, na verdade, vai ser esse daqui, ó, utilização de software baseado em componentes. O que eu quero mostrar para vocês, exemplificando através de uma dessas melhores práticas, é que essas melhores práticas vão nos ajudar a acelerar o processo e melhorar a qualidade dos projetos de software que nós desenvolvemos. Então, vamos até ela. O que é usar arquiteturas baseadas em componentes? É fazer o que qualquer engenharia faz. Olha para o interruptor da sua sala. Esse mesmo interruptor que está na sua sala ligando e desligando uma lâmpada, pode também em algum outro cômodo da sua sala, ou até um cômodo da sua casa, ou até em outro dispositivo, estar ligando e desligando outra função. Mas veja, ele tem um foco em ligar e desligar. Essa reutilização de elementos ou componentes que nós temos dentro de um sistema, nós chamamos de componente, e a gente diz que isso é uma coisa muito comum dentro das engenharias. Vamos lá. Opa, vou voltar. Ok. E quando eu falo em utilizar arquiteturas baseadas em componentes, o que eu estou querendo dizer, na verdade, e o que eu quero mencionar para vocês, é essa palavrinha aqui, ó, reuso. Reuso é uma técnica muito interessante para você acelerar o processo de desenvolvimento. Talvez você pense, mas o que é reutilizar software? E aí eu vou mencionar para vocês o que é desenvolvimento de software sem reuso. Desenvolvimento de software sem reuso é quando você tem, por exemplo, 3 sistemas que precisam verificar o CPF. Poxa, eu vou lá, pego na internet, isso é muito comum, infelizmente, você vai lá, pega na internet, gera o código de verificação do CPF no sistema A. Depois eu vou lá, pego na internet o código do sistema B. Depois eu vou lá, pego na internet o código no sistema C. Ou eu copio e colo daqui para cá. Vejam, eu não estou reutilizando, eu só estou copiando e colando o código sem nenhum tipo de critério. Comparem com o desenvolvimento de software com reuso. No desenvolvimento de software com reuso, eu crio uma única biblioteca que verifica o CPF e eu faço os 3 sistemas usarem essa biblioteca. Poxa, Gabriel, o que eu ganho com isso? Bom, você se preocupa com pontos potenciais, né? Você tem uma série de vantagens vinculadas. Você se preocupa com os pontos principais de reuso desde o levantamento de requisitos. Obviamente, você vai precisar de um processo que te auxilie nisso e você vai ter um custo mais alto de cara. Só que esse custo é quebrado à medida que você vai reutilizando os projetos. O que eu chamo de projeto com reuso é isso daqui, ó. Avaliar. Vamos trazer todos primeiro para a gente começar a falar. Aqui. Avaliar os requisitos gerais do sistema. Identificar componentes candidatos a serem reutilizados. Veja, eu me preocupo com a reutilização desde o início do projeto. Alterar os requisitos de acordo com os componentes encontrados, justamente para que você possa reutilizar componentes que já foram construídos em outros projetos.
projetar a arquitetura com base nesses componentes e identificar componentes a serem criados com essa biblioteca. A reutilização é uma técnica que vai permitir eu reutilizar componentes que já existiam dentro de uma esfera de bibliotecas que eu possuo ou que eu possa vir a adquirir. E, além disso, evoluir essa biblioteca com base em componentes que estão sendo criados graças a um novo sistema. Compor esses componentes para criar o sistema. O que eu ganho? Eu aumento a confiança, com certeza. Porque aquela verificação de CPF, como o exemplo eu mostrei, ela foi executada e foi criada uma única vez, ela foi gerada uma única vez, e ela, além de tudo, foi testada uma única vez e reaproveitada nos outros projetos. Eu reduzo o risco de fracasso do projeto, já que eu tenho partes do projeto prontas. Eu uso de forma mais eficiente os meus especialistas, aquelas pessoas que são mais sêniores dentro da equipe. Eu atendo a alguns padrões que são apresentados aí na literatura. E eu acelero o processo de desenvolvimento. Veja, ao invés de eu sempre reinventar a roda, eu faço o desenvolvimento a partir de um ponto que já existe. Em contrapartida, nós não temos boas ferramentas para apoiar no desenvolvimento de reuso. Tem muitas pessoas que pensam que só porque não foi feito dentro da organização, aquilo não é bom, o que não é verdade. Existem inúmeros componentes no mercado que podem nos auxiliar a acelerar o processo de desenvolvimento. É difícil também criar e manter uma biblioteca de componentes. Que abordagens que apoiam o reuso? Bibliotecas, aquela stdio.h que vocês já utilizaram com certeza. Padrões de design, uma literatura bem interessante que vocês podem verificar depois, vinculada ao ML. Os frameworks, como o Java Framework ou o Microsoft Framework, que possuem uma série de bibliotecas e componentes e elementos prontos. Arquiteturas orientadas a serviço, que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe. E o desenvolvimento orientado ao aspecto, que é uma outra bibliografia que vocês podem estudar, algo ainda na nuvem dos estudos acadêmicos. Quando eu falo em arquitetura orientada a serviços, essa arquitetura significa você utilizar a web, utilizar a internet, justamente para distribuir a sua aplicação. Existe o termo dentro da arquitetura orientada a serviços chamado SOA, Service Oriented Architecture. E na prática, vocês já devem ter escutado falar, a gente usa o termo Web Service. Os Web Services que nós conhecemos aí, existem inúmeros, Correios, Google Maps, Facebook, Twitter, eles são ferramentas que nos auxiliam a acelerar o nosso processo de desenvolvimento, uma vez que eu não preciso, por exemplo, ter toda a base de dados dos Correios dentro da minha aplicação para fazer aquele desenvolvimento. Basta eu apenas aproveitar o serviço que os Correios nos oferecem. Ou eu quero que a minha aplicação consiga curtir automaticamente dentro do Facebook. Eu consigo fazer isso graças a uma API. E esse termo é bem interessante vocês darem uma pesquisada posteriormente, que me permite fazer esse tipo de acesso. Quais são as vantagens que nós temos aqui vinculadas à arquitetura orientada a serviços? A arquitetura essa que o termo que nós utilizamos é o SOA. Bom, primeiro, todas as vantagens vinculadas ao reuso. Outra coisa interessante é que a empresa acaba focando no serviço que ela se propõe a oferecer. Então, se o meu foco é desenvolvimento de uma aplicação para controle de agenda de um médico, eu não tenho que me preocupar com a questão de acesso à base dos Correios, eu não tenho que me preocupar com acesso ao Facebook. Não, eu posso fazer uma aplicação que permita ter acesso a Facebook, base de Correios, Twitter. Esses são exemplos, ok? Mas você pode, inclusive, desenvolver os seus serviços na internet. E, com isso, você acelera o seu processo, como dito aqui nas vantagens sobre reuso, mas, mais do que isso, você se preocupa única e exclusivamente a trabalhar no que
você é conhecedor. Outra palavrinha bem interessante, interoperabilidade. Os web services permitem que você tenha uma aplicação .NET conectando num web service Java, ou uma aplicação Java conectando a um web service .NET, e assim por diante. Ou seja, você consegue interligar diferentes plataformas, diferentes sistemas operacionais e não se preocupar com isso, porque na verdade o seu objetivo é o serviço que você vai desenvolver. Desvantagens. Bom, todas as mencionadas pelo reuso, e uma que é importante mencionar aqui é a questão de você ainda depender, às vezes, de uma infraestrutura de internet que nem todas as localizações você vai ter. Então, isso é um dos pontos que cada vez mais a gente está se preocupando menos, mas, ao mesmo tempo, vale a pena se atentar a isso na hora que você for desenvolver uma aplicação. Fechando. São grandes os desafios vinculados ao desenvolvimento de software. A engenharia de software é uma área de estudo que tenta sanar essas dificuldades. Então, a gente falou muito desses desafios, e dentro desses desafios nós temos custo, por exemplo, vinculado, o prazo, as funcionalidades. E a engenharia de software tenta mostrar como você deve trabalhar com esse desenvolvimento para que a coisa saia um pouco melhor, no prazo, no custo, com as funcionalidades esperadas. O reuso acaba sendo uma excelente ferramenta para aumentar essa produtividade e qualidade do software. E a arquitetura orientada a serviços é uma coisa que nós temos nos dias de hoje como realidade, que pode ainda melhorar esse nível de qualidade dos nossos produtos e diminuir ou reter essa complexidade que a gente tem dentro dos nossos projetos. Cada vez mais vocês vão se deparar com ferramentas que vocês vão precisar desenvolver, que precisam se ligar a tudo e a todos. Vejam que a arquitetura orientada a serviços está ajudando a isso. Como vocês têm que ligar a tudo e a todos, a complexidade aumenta e você tem que garantir uma qualidade melhor. Só que essa qualidade acaba sendo um desafio dentro da nossa área e esse desafio precisa ser tratado. E a gente sabe que os desafios são grandes. Nós temos números muito críticos em entrega de serviços de software. Ou seja, nós precisamos nos preocupar com isso. Bom, pessoal, eu trouxe aqui 3 referenciais teóricos que eu mencionei ao longo da apresentação. Esses 2 que eu estou mencionando aqui são talvez os que vocês não conheçam de cara, que tem a ver, primeiro, o Dijkstra falando, né, do programador humilde, que é justamente o texto que surge o termo engenharia de software. O relatório do Caos, esse de 2009, ele é atualizado ainda, nós temos edições mais novas, mas os números não mudam muito. E esse é um grande livro aí da nossa área, que eu recomendo a todos uma leitura, para evoluir os seus conceitos vinculados à engenharia de software. Espero que tenham gostado dessa apresentação e eu fico à disposição depois para a gente se falar. Muito obrigado, viu? Fechou? Rapaz, é para se perder nisso aqui é fácil, hein? O tempo vai acostumando, cara. Tá.